Fala, gurizada, olha eu aqui para falar de Grêmio. E hoje, notícia boa, o Tricolor venceu o Juventude por 2-0. Estamos na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, atualmente na 10ª colocação com 15 pontos. Vamos falar sobre o jogo, mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, comenta e vamos lá. O jogo de hoje foi um jogo muito comentado durante a semana, né? Ele já começou com uma certa tensão, com a tentativa da negociação do Grêmio pelo jogador Kaique, o Juventude fez corpo mole, né? Falou que o Grêmio era um adversário direto na briga contra o rebaixamento, que estaria aí municiando o Grêmio para lutar nessa disputa de não cair para a segunda divisão com o próprio Juventude. Também tivemos aí a situação do pedido do Grêmio de equiparação dos valores cobrados pelo Juventude da torcida do Grêmio. Juventude estava cobrando ali da torcida visitante, da torcida do Grêmio, o valor de R$ 200 do ingresso, enquanto a torcida do Juventude pagava R$ 80, R$ 40 a meia. O Grêmio solicitou o STJD e o STJD deu parecer favorável ao Grêmio e ontem, né, determinou que o Juventude fizesse aí a equiparação dos valores para a torcida dos dois clubes. E isso gerou uma tensão já até antes mesmo do jogo começar. Mas vamos agora falar da partida em si. A partida foi muito boa, né? Há horas não se viu o Grêmio jogando futebol como jogou hoje. Obviamente não foi uma partida digna de aplausos, mas também a gente fica contente e fica com expectativa de melhora, né? O Grêmio mostrou ali um bom futebol, o ataque funcionou, a defesa marcou muito bem, o meio-campo também marcou muito, desarmou, armou algumas jogadas, né? Então deu para ver aí que o time tem um potencial de crescimento e deve melhorar agora com essa parada para o Mundial. Saliento ali algumas situações, principalmente Gustavo Martins pela direita, na minha opinião fez uma excelente partida, não comprometeu em nada, reforçou inclusive o sistema defensivo do Grêmio, que já não leva gols há 4 partidas, né? E para ver como o futebol muda, que apesar dos resultados não terem sido bons nos últimos jogos, o Grêmio agora vem de 4 jogos invictos, né? O Grêmio empatou 0-0 com o CSA, depois acabou ganhando do Bahia por 1-0, ganhou do Sportivo Luquem por 1-0 e agora 2-0 no Juventude. Aquilo que o Mano tinha salientado no último jogo contra o Luquenho, né, sobre ter decepcionado a torcida por não ter conseguido a vaga direta no mata-mata da Sul-Americana, mas ao mesmo tempo a gente teria que observar que o Grêmio não levava gols a 3 jogos. Inclusive, algum dos repórteres que estavam lá falou sobre a qualidade dos adversários do Grêmio, que muitos se dava essa ausência de gols sofridos mais pela incapacidade dos adversários do que propriamente pela capacidade defensiva do Grêmio. E hoje a gente viu que o Grêmio se defendeu muito bem. O Volpi não levou tanto perigo, mas a zaga ali com Wagner Leonardo e Kahneman foi muito bem. E falando em Kahneman, né, a gente precisa dele em campo porque tem coisas que são extra futebol e foi o que aconteceu hoje no lance do pênalti. Para começar, teve alguma discussão ali quanto é pênalti ou não é pênalti. Foi uma falta. A falta foi dentro da área, é pênalti, acabou. Né? Mas eu tenho certeza que se o Kahneman não tivesse caído ali, não tivesse exagerado um pouco o contato, feito aquele princípio de tumulto ali na área, o VAR não ia ter ido revisar o lance, né? O árbitro de vídeo não teria revisado, o juiz do campo talvez não fosse chamado, tudo isso aconteceu por tudo aquele teatro que ele montou ali, né? Porque realmente não foi uma agressão para ele acabar desabando daquela maneira, mas com certeza foi uma falta, e se é dentro da área, é pênalti. Então ele só foi forçar, né, o árbitro a ter mais atenção naquele lance e verificar de novo, acabou tendo pênalti, que foi convertido pelo Bright White. Bright White fez uma excelente partida, né, fez gol, pressionou muito o sistema defensivo do Juventude, como ele faz sempre, diga-se de passagem, né, também tocou bola, né, fez ali jogadas junto com os outros atacantes. Christian Oliveira, que fez um dos gols, né, fez o segundo gol do Grêmio, teve uma boa atuação, porém com algumas ressalvas, apesar de ter feito gol, é um jogador muito rápido, é habilidoso, tem um bom drible, mas peca ainda nas finalizações, né, no domínio de bola, quando ele recebe a bola dentro da área ali e vai dar aquele chute de primeira, dificilmente ele consegue acertar. Quando ele tem que dominar uma bola que chega mais forte,
ele deixa essa bola espirrar, essa bola corre mais do que deveria, dando tempo para o zagueiro dar o bote ali e impedir ele de finalizar de uma maneira mais adequada. Mas mesmo assim, não comprometeu. O Alisson fez uma boa partida, também um jogador rápido, habilidoso, né? O Mano Menezes ali, numa hora, teve um contra-ataque do Juventude, que levou risco para o Grêmio, o Mano Menezes chamou ele ali na beira do gramado, deu, né, uma orientação mais forte, mais firme para ele, mas faz parte da formação do jogador. Ele está subindo da base para o profissional agora, né, não são só flores, ele também precisa entender a responsabilidade que ele carrega quando ele joga com essa camiseta do Grêmio. O meio-campo, para mim, tivemos ali uma surpresa e outra que não é surpresa, mas não é falado. Começando pela surpresa, foi o Cristaldo. O Cristaldo fez uma boa partida, muito boa partida, né? Armou, pressionou, estava com vontade, desarmou, né? Ele foi muito combativo no meio-campo, pressionou ali o meio-campo do Juventude. O Grêmio teve um domínio daquele setor de meio-campo e muito passou pelos pés do Cristaldo isso aí. Também errou ali algumas enfiadas de bola, alguma fora de tempo, uma mais forte, outra acabou não se concluindo, mas é coisa do jogo. Acredito que agora com essas vitórias do Grêmio, com esse desempenho dele hoje, ele tende a melhorar e crescer o futebol dele, voltar a ser aquele Cristaldo que a gente conhece, que foi contratado para ser o meio-campo do Grêmio. O que eu digo aqui, que não é muito falado aí, para mim não é surpresa, é a atuação do Dodi. O Dodi tem ido muito bem nos jogos do Grêmio, né? É um volante que ele é pouco falado, mas ele tem sido muito eficiente. Ele ajuda muito no sistema defensivo, é muito marcador, ele joga com muita vontade e hoje não foi diferente. Para mim, ele foi um dos destaques do jogo. A gente fica sempre, né, quando o time faz mais de um gol, a gente olha muito para o sistema ofensivo, para os atacantes, mas o Dodi tem sido extremamente importante nesse time do Grêmio. O Volpi não foi tão exigido, mas quando a bola foi até a área, ele fez defesa, fez uma ou duas defesas ali mais difícil, nada de evitar um gol feito, mas não comprometeu, foi uma atuação muito boa, e eu acho que o que fica desse jogo agora é a questão psicológica do time do Grêmio, né? Por todos esses fatores. É não perder nos últimos 4 jogos, é não levar gol nos últimos 4 jogos, é ter tido um desempenho bom nessa partida. Isso motiva o jogador, motiva a equipe, mostra para eles mesmos que eles têm potencial para jogar um futebol de um mais alto nível. O Grêmio agora na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Claro, a rodada ainda não terminou, pode haver alguma mudança, mas o Grêmio já está mais perto ali de um G6 da Libertadores, quem sabe no próximo jogo contra o Corinthians, que é um jogo em casa, né, o Grêmio conseguindo uma vitória, que é difícil, mas é possível, principalmente se jogar como jogou hoje, o Grêmio se aproxima ali até de um grupo que pode entrar numa pré-Libertadores, talvez não nesse jogo agora contra o Corinthians, mas já encaminha para a volta da parada, está em condições de disputar por coisas maiores nesse campeonato. E a gente vê como muda, né? O futebol muda de uma hora para outra. Agora, no meio da semana, a gente estava fazendo aqui reclamações sobre o time do Grêmio, que realmente teve um desempenho péssimo, né? Contra o Sportivo Luquenho, acabou não conseguindo a classificação direta para os mata-matas da Sul-Americana, vai ter que jogar os playoffs, vai ter que jogar 2 jogos a mais do que seria o previsto, né? Mas a situação realmente ela muda, né? E se muda para a gente, torcedor, nos anima, nos motiva e dá esperança de ver o Grêmio brigando por coisas maiores, isso aí também acontece com os jogadores. E falando em ter esperança de coisas maiores, vou relembrar vocês aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos e assim que tivermos notícias para trazer aqui, eu vou estar sempre trazendo para vocês em primeira mão, de uma maneira resumida, compilada e sempre após os jogos fazendo aqui comentários sobre as partidas. É isso aí, um abraço e até a próxima.